Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava fazendo pós-graduação. É uma história de sabotagem e talvez vocês se identifiquem. Vejam se já aconteceu com vocês essa mesma história ou algo parecido. Eu estava num péssimo momento profissional. Eu tinha terminado a faculdade e assim, eu terminei a faculdade, eu já tinha experiência com RH, mas eu ainda não sabia se era RH que eu queria, porque eu queria conhecer outras áreas também, né? E na faculdade de psicologia a gente atua com tudo: RH, clínica, escola, enfim, esporte. E eu tinha interesse por várias atividades, não sabia ao certo o que eu queria. E eu estava muito perdida, muito. E eu não tinha emprego, não sabia como conseguir emprego. Eu estava procurando qualquer coisa, telemarketing, o emprego que fosse, porque eu achava que, como eu já tinha me formado, agora era hora de eu trabalhar, né? Então eu estava me sentindo muito mal, muito mal. Quando eu me formei, eu lembro que quando eu colei o grau, antes de eu colar o grau, na verdade, né? Quando terminou o ano, entreguei a monografia, recebi a notícia da aprovação, nossa, foi um alívio, uma felicidade. A primeira coisa que eu fiz foi ir até o CRP para tirar meu registro, né, de psicóloga. Até que eu cheguei, eu não sabia, né? Inocente a pessoa. Eu cheguei lá, toda feliz, me entregaram um boleto, né, para pagar a anuidade. Aí eu olhei assim, cocei a cabeça, meu Deus, se eu entregar isso pro meu pai, eu estava desempregada, né, morava com meus pais. Eu falei, se eu entregar isso pro meu pai vai me matar, só que eu preciso. Porque aí quando eu olhei aquilo, eu falei, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir um emprego na minha área. Acabei de me formar, preciso ter. E eu não sabia, porque na faculdade ninguém nunca tinha falado que tinha que pagar. Eu não sabia. Eu dou risada, mas eu não sabia. Eu acho que tem muita gente que também se forma jovem e tal e não sabe. E eu não sabia o que fazer. E uma amiga minha melhor amiga da faculdade, ela foi entrar, ela falou assim, Isa, a área que dá dinheiro hoje é RH. Vamos fazer pós em RH? E eu gostava muito dela, muito. Né? Era minha melhor amiga na época da faculdade. E aí eu falei, ai, Sandra, eu já trabalhei com RH, eu quero ir para a área de esporte, eu queria ser psicóloga do esporte. Na época gostava muito de me exercitar, né? Fazia muita ginástica, eu era fascinada mesmo por esporte, gostava muito, inclusive tinha pensado até em fazer uma nova faculdade de educação física. Aí ela, Isa, vamos, não sei o quê, mas você sabe que só essa área que dá emprego, as outras áreas não tem emprego, não sei o quê. E aí eu fui na onda, sabe? Ela conseguiu um desconto super bom, porque era pela mesma faculdade, e eu descobri que o meu chefe, que a primeira empresa que eu trabalhei em RH, que o meu chefe, o dono da consultoria que eu trabalhei, ele era o coordenador da pós-graduação. Então aí eu me empolguei, eu falei, pô, que legal, né? Ele é meu chefe, vai ser meu professor. Eu sempre tive muita gratidão por ele, porque foi ele que abriu as portas do RH para mim. Graças a ele, graças à empresa dele, que eu pude me desenvolver, ele me deu muita oportunidade lá dentro. Era uma empresa pequena, mas foi lá que eu aprendi. Eu tenho muita gratidão por ele até hoje. E aí fui resolvi fazer, porque era barato. Meu pai aceitou me ajudar enquanto eu não arrumasse emprego. E só que assim, eu entrei na pós, igual eu já falei algumas vezes, né? Que foi emendada na faculdade. Então eu não tinha experiência, quase nada. Então eu não conseguia participar das aulas porque as pessoas falavam coisas que eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era uma avaliação de desempenho, eu não sabia o que era uma pesquisa de clima. Entendi o conceito. Entendi. Só que eu não conseguia imaginar como que era aquilo aplicado na prática, né? Então eu me sentia muito mal e eu me sentia inferior aos outros colegas. Então os colegas vinham de terno, gravata, para a sala de aula, né, roupa social, escarpão, e eu ia de tênis, porque eu saía da academia e ia direto para a faculdade, para a pós-graduação. Então
eu me sentia mal, me sentia inferior, eu era uma das mais novas da sala, né? Me sentia inferior a todo mundo ali, achava que ali não era o meu lugar. Apesar que eu gostava das aulas, mas eu achava que ali não era o meu lugar. E aí teve um dia que um professor, ele deu uma avaliação comportamental para todos os alunos preencherem, como uma cortesia, né? E aí eu fui lá, respondi a avaliação, foi no momento, assim, péssimo da minha carreira, eu não tinha conseguido emprego ainda, era abril mais ou menos, abril, maio, não tinha conseguido emprego, eu só fui conseguir emprego, para vocês terem ideia, em julho, porque teve a Copa do Mundo em 2002, e aí eu só fui conseguir o emprego quando acabou a Copa do Mundo, foi só depois da Copa que eu consegui o emprego, então acho que eu consegui no comecinho de julho, se não me engano. E aí eu preenchi a avaliação. E aí foi muito engraçado que o professor que aplicou a avaliação em mim, ele me chamou para conversar. E aí ele falou assim para mim: tem alguma coisa de errado, né? Porque a sua avaliação, ela foi invalidada. Aí eu fiquei super cabreira, né? Nossa, mas por quê? Ele falou assim: ó, só tem duas explicações. Ou você não entendeu o que era para fazer, aí eu fiquei pensando, gente, eu não posso ser tão burra assim, de não saber responder uma avaliação comportamental. Aí isso ele falando na minha cabeça, né? E aí a segunda alternativa que ele me falou, falei, putz, será que é essa? Ou você tá num momento que você tá totalmente perdida na sua vida e você tá sendo contraditória. Por que a minha avaliação foi invalidada? Porque eu falava duas coisas que eram opostas, sabe? Feio, bonito, inteligente, burro, sabe essas coisas? Que você marca duas coisas que são diferentes e você acha que você é as duas coisas. E isso se repetiu muitas vezes na minha pesquisa, na minha avaliação comportamental. E eu fiquei super mal com aquilo. Aí ele falou, não, Isa, vamos aplicar... Isa não, ele não me chamava de Isa, mas me chamava de Isabela. Não, Isabela, eu vou aplicar uma nova avaliação com você, mas eu acho que seria legal você procurar um terapeuta. Eu ficava pensando assim, se eu procurar terapia e falar, pai, você precisa me pagar uma terapia, meu pai ia me matar, porque ele já estava pagando a pós para mim e bravo, né? E não só a pós, mas a refeição, a minha ida para lá. E aí eu fiquei super mal. E aí eu fiquei pensando, depois que muito tempo passou, eu fiquei pensando, gente, eu tava me sabotando naquele momento, porque eu não sabia realmente se eu devia estar lá naquele lugar ou não. Eu tava perdida, tava gostando, mas achava que eu não merecia estar lá, porque não era o meu momento de estar lá naquela faculdade, porque eu não tinha a experiência que os outros tinham, e eu achava que eu era pior que os outros, né? Eu não participava das aulas, eu ficava quieta, enfim, era um zero à esquerda na sala. Eu era daquelas pessoas que eu tinha, não fazia, ninguém queria fazer a questão de fazer grupo comigo, porque eu não era de nenhuma empresa. As pessoas não queriam fazer networking comigo porque eu não fazia parte de nenhuma empresa. Enfim, então eu estava nesse momento. E eu percebi que naquele momento, além de confusa, eu estava num movimento de me sabotar mesmo, de não querer que as pessoas soubessem quem eu era, até por medo que falassem assim, você não tinha realmente que estar aqui, você tinha que estar em outro lugar, fazendo outra coisa, você não tem experiência, você é pirralha, você, sei lá, jovem demais, imatura demais, imatura eu era mesmo, imatura demais. Você não tinha que estar aqui, você tinha que estar, sei lá, numa academia ou fazendo faculdade de educação física, que era o que eu gostava, né? E eu nunca mais esqueci daquilo, sabe? Depois que eu comecei a trabalhar com RH, aí eu deslanchei, aí eu me envolvi completamente, peguei tudo da minha pós-graduação, apliquei, fiz no momento errado, mas consegui aplicar o que eu aprendi na empresa que eu entrei. Entrei numa empresa que não deu muito certo, aí depois eu fiquei numa outra que eu pude implantar o recrutamento e seleção. Mesmo sem quase experiência, eu implantei com muita ajuda de pessoas
de um networking que eu tinha feito num grupo, que na época era grupo por e-mail, não tinha rede social na época, então era um e-mail que várias pessoas se inscreviam e a gente trocava e-mails, e a partir daquele e-mail, aquela lista me ajudou muito, as pessoas experientes me ajudaram muito naquela época. Então esse também é um dos motivos de hoje eu querer retribuir, porque hoje eu sou aquelas pessoas que me ajudaram, né? E hoje eu ajudo muita gente, né? Não só meus alunos, mas toda a comunidade troca, toda a comunidade do grupo troca, né? É muito beneficiada pelas ações que eu faço com eventos gratuitos lá no Mackenzie, desde 2014. Então essa é a minha forma de retribuir tudo que eu recebi de tanta gente querida.